Era uma noite de quinta-feira no Vila Real, um daqueles salões caros e discretos de São Paulo, onde ninguém fica olhando muito tempo para ninguém. Luciano Calvano estava sentado na mesa de canto que ele reservava havia 6 anos, todas as quintas. 38 anos, sem pressa, um homem que nunca precisou levantar a voz uma única vez. 2 mesas adiante estava sentada uma mulher que não combinava com aquele lugar. Uns 27 anos, ainda com o uniforme de garçonete, azul desbotado, um avental com mancha de café que ela não tinha tido tempo de lavar. Sentada sozinha, um envelope de papel na frente, um prato que ela não tinha tocado. Uma garçonete pobre que entrou no restaurante errado, pensou Luciano, e voltou para o seu vinho. Mas alguma coisa continuava puxando o olhar dele para aquele lado do salão. As costas dela estavam retas demais. Era a postura de alguém se esforçando muito para não tremer. Então um homem voltou para a mesa dela, colocou a mão no ombro dela, apertou, se inclinou perto para dizer alguma coisa no ouvido dela. De longe, quase parecia carinhoso, e a outra mão dela, apoiada na toalha, se abriu. Ela virou a palma para fora, dobrou o polegar para dentro. Depois fechou os 4 dedos por cima daquele polegar e segurou assim por 3 segundos. Depois a mão relaxou e ela ficou olhando para aquele envelope como se nada tivesse acontecido. Luciano pousou o copo devagar, porque ele sabia exatamente o que aquele sinal significava, e sabia que ela não tinha feito aquilo por acaso. Em 30 anos naquele mundo, primeiro como filho do pai dele, depois como o homem que tomou o lugar do pai, ninguém nunca tinha pedido ajuda a Luciano Calvano. Imploravam por clemência, imploravam por tempo, imploravam para ele fingir que não tinha visto. Ninguém pedia para ele salvar. Naquela noite, uma mulher de avental manchado tinha acabado de fazer isso, e ela não tinha dito uma única palavra. O que ele decidisse fazer nos próximos 60 segundos mudaria a vida dos dois para sempre. Antes de continuar, eu queria pedir uma coisa de coração para vocês. Se essa história já está prendendo a sua atenção, aperte agora o botão de estrela do Hype logo abaixo do vídeo, e se ainda não é inscrito no canal, se inscreva agora, sem custo nenhum, é só um clique. Isso ajuda demais a gente a continuar trazendo histórias assim toda semana, e eu realmente fico feliz de saber que vocês estão aqui comigo até o final. Obrigado de verdade. Agora vamos voltar para aquela mesa de canto no Vila Real. Luciano pousou a taça de vinho na mesa e não olhou mais uma vez para o outro lado do salão. Levantou 2 dedos de leve da toalha, um gesto tão pequeno que alguém a 3 metros de distância nem notaria. Emerson estava de pé no fundo do salão. Chegou perto em 10 segundos. Senhor Calvano. Sente 1 minuto, Emerson. O maître trabalhava naquele salão havia mais tempo do que muita gente ali dentro tinha de vida. Não perguntou por quê. Puxou uma cadeira e sentou, as 2 mãos apoiadas nos joelhos, como um homem esperando para anotar um pedido de banquete. Preciso de 3 coisas, disse Luciano. A voz dele estava baixa e uniforme, nem mais rápida, nem mais devagar do que quando tinha pedido o prato. Primeiro, a partir de agora, ninguém da sua equipe se aproxima da mesa 9. Nada de água, nada de recolher prato, nada de perguntar se está tudo bem. Se eles chamarem, deixa a campainha tocar. Emerson balançou a cabeça uma vez. Segundo, volta para o balcão da entrada. Pega o livro de reservas e anota os horários. A hora que eles chegaram, a hora que eu te chamei. Escreve à mão. Não digita no sistema. Usa caneta tinteiro. Sim, senhor. Terceiro. Luciano fez uma pausa de exatamente 1 segundo. A gravação das câmeras de hoje, das 7 até o fechamento. Não apaga. Não sobrescreve. Não entrega para ninguém. Emerson levantou um pouco a cabeça. Mesmo que alguém venha pedir, mesmo que essa pessoa entre carregando meu cartão, mesmo que diga meu nome, mesmo que jurem que fui eu que mandei. Luciano olhou para ele. Se pedirem, você entrega o que quiserem do sistema. Mas guarda uma cópia. Guarda num lugar que só você saiba. E não me conta onde é. O maître ficou calado por alguns segundos. Depois os olhos dele foram para o outro lado do salão e ficaram lá mais tempo do que a educação permitia, antes de voltar para Luciano. Entendi, senhor Calvano. Obrigado. Emerson se levantou
e voltou para o balcão com o passo tranquilo de um homem que tinha acabado de decidir alguma coisa importante. Luciano tirou a caneta do bolso interno do paletó, puxou a capa do cardápio para perto, virou do avesso e escreveu 2 linhas em letra de forma, limpa, sem floreio. Você está livre para sair daqui? Se não estiver, não toque mais no seu copo d'água. Dobrou o cartão uma vez. O garçom que ele escolheu era o mais jovem do salão, uns 21, 22 anos. Um rapaz que tinha passado a noite inteira trabalhando só o setor de fora. Nenhuma vez ele tinha entrado na área interna. Nenhuma vez tinha trocado olhar com o homem da mesa 9. Isso era tudo que Luciano conseguia aprender sobre uma pessoa em 20 segundos. Leva a jarra d'água até a mesa 9, disse ele. Serve os 2. Deixa isso aqui do lado da mão da mulher. Não entrega direto na mão dela. Depois volta andando reto e não olha para trás. O rapaz olhou para o cartão dobrado, depois para Luciano. Você não precisa saber o que está escrito, disse Luciano. E não precisa saber quem eu sou. Só faz exatamente o que eu falei. Depois volta para o seu setor. O garçom pegou o cartão e foi embora. Luciano seguiu com os olhos, sem virar a cabeça. O rapaz serviu água para o homem primeiro, depois contornou a mesa e serviu a mulher. Ao pousar a jarra, deixou o cartão dobrado escorregar da palma para a toalha, exatamente a uma distância de mão do cotovelo dela. Depois foi embora andando reto. A mulher não pegou o cartão, só baixou os olhos como se estivesse olhando de novo os papéis dentro do envelope. 3 segundos. Depois se sentou ereta outra vez. A expressão dela não mudou. Nem um músculo do rosto se mexeu. Com 2 dedos, ela empurrou o cartão devagar para debaixo da borda do prato, como quem afasta uma migalha de pão. E não tocou mais no copo d'água. Nenhuma vez. Nos 10 minutos seguintes, o homem à frente dela esvaziou o copo e pediu outro. Ela ficou perfeitamente imóvel, a água na frente dela intocada, a condensação formando gotas e escorrendo pelo pé do copo, escurecendo a toalha num círculo molhado embaixo. Ela deixou ali. Luciano começou a ler o salão. Não precisava olhar de frente. 30 anos vivendo naquele mundo tinham ensinado ele a ler uma mesa pelo canto do olho, do jeito que outras pessoas leem uma placa de posto de gasolina passando de carro. Na mesa ao lado, posicionado na distância certa da mesa 9, um homem estava sentado sozinho. Não tinha pedido comida, só café. Na frente dele, em pé, uma pasta de couro com os fechos virados para fora. Ele abriu uma vez para pegar um guardanapo, e naqueles 2 segundos Luciano viu o que estava por cima. Um carimbo de tabelião portátil, do tipo que se segura na mão, ao lado de uma pilha de papéis já numerados. O homem não tinha vindo jantar. Tinha vindo carimbar documentos. Depois Luciano olhou para o bolso da frente do paletó do homem da mesa 9. Tinha 2 celulares ali dentro. Um estava fundo no bolso, só a ponta aparecendo. O outro ficava mais para cima, e a capinha atrás era de plástico rosa, gasta e clara nos 4 cantos. A mulher não estava segurando o celular dela, e na mesa, do lado do envelope, o homem tinha tirado o relógio de pulso e deixado com o mostrador para cima, virado para ela, não para ele mesmo. Ele queria que ela visse a hora. Luciano olhou para o próprio pulso. 20 para as 9. Olhou de novo para o relógio virado para cima, depois para a pilha de papéis dentro do envelope, depois para o homem com o carimbo de tabelião, que tinha acabado de terminar a 2ª xícara de café e começava a girar o pulso devagar como quem conta os minutos. 9 horas. Nem antes, nem depois. 9 horas era o prazo final de alguma coisa que mais ninguém naquele salão sabia que estava acontecendo. Faltavam 19 minutos. Luciano dobrou o guardanapo e colocou à esquerda do prato. Se levantou. Não apressou o passo. Abotou o paletó e atravessou o salão entre as 2 fileiras de mesa com o ritmo tranquilo de um homem procurando o banheiro. Depois parou na mesa 9 e puxou a cadeira vazia. Sentou. O homem estava no meio de uma frase. Virou. O rosto já se arranjando na expressão de quem vai avisar um estranho que sentou na mesa errada. E então enxergou Luciano com clareza. A frase morreu no meio. Bruno Correia tinha 34 anos,
E dentro da organização havia 3 camadas de homens entre ele e o nível onde Luciano Calvano estava. Ele nunca tinha sentado à mesma mesa que ele. Tinha visto Luciano exatamente 4 vezes na vida. Todas de longe. E em todas elas, Luciano falava com outra pessoa. O sangue sumiu do rosto dele, exatamente do jeito que sai do rosto de um homem que acaba de entender onde está pisando. Senhor Calvano. A voz dele saiu meio tom, mais alta do que 30 segundos antes. Eu não sabia que o senhor estava sentado aqui. Você está sentado a 2 mesas de mim há 1h30, disse Luciano. O tom dele não era duro. Falava como quem lembra um fato pequeno que os dois já sabiam. Eu sento nessa mesa toda quinta-feira à noite. Bruno não conseguiu responder. A mão dele ainda estava no ombro da mulher. Recuou devagar, como um bicho voltando para a toca. Lugar bonito, disse Luciano. Foi você que escolheu? Foi ela que escolheu. Luciano balançou a cabeça e deixou as palavras ficarem ali mais um instante. Com o dinheiro de quem você está pagando esse jantar para sua convidada, eu vou pagar hoje. Eu pago por você. Ele não estava olhando para Bruno quando disse isso. Estava olhando para o envelope. O homem da mesa ao lado tinha se levantado. Não olhou para eles, não cumprimentou ninguém, só fechou a pasta de couro, virou as travas, colocou 2 notas embaixo do pires de café e foi embora com a pressa de um homem que já tinha planejado a saída antes de sentar. A porta de vidro fechou atrás dele. Ninguém no salão levantou os olhos. Luciano não tirou os olhos do envelope. Ela vai embora comigo, disse ele. Bruno abriu a boca. Houve um instante muito curto, menos de 1 segundo, em que ele pensou em dizer não. Luciano viu esse instante. E também viu ele desaparecer. Porque para dizer não, Bruno teria que explicar por quê. Teria que dizer que estava no meio de alguma coisa. Depois teria que dizer o que era essa coisa. Depois teria que dizer quem tinha mandado. E ao chegar na terceira palavra, ele estaria admitindo, na frente do chefe, que alguma coisa estava sendo feita naquela cidade sem o chefe saber. No mundo deles, admitir isso era muito mais perigoso do que perder uma mesa de jantar. Sim, senhor Calvano, disse Bruno. Obrigado, disse Luciano, e esticou a mão, não para cumprimentar, a palma para cima, os dedos levemente curvados, parada no meio da mesa, exatamente sobre o envelope. Bruno olhou para aquilo. Depois empurrou o envelope pela toalha até a mão de Luciano. O celular também, disse Luciano. Bruno hesitou meio segundo. Depois enfiou a mão no bolso da frente do paletó, tirou o celular com a capinha rosa gasta nos cantos e colocou na mesa. Luciano empurrou até a mulher com 2 dedos. Ela pegou. Não disse nada. Não tinha falado uma palavra desde que ele sentou. E ele não tinha feito uma única pergunta a ela. Luciano abriu o envelope e tirou a pilha de papéis. Ali mesmo na mesa, na frente de Bruno, embaixo das luzes penduradas do salão. Não pediu licença. Virou a primeira página. Um formulário de registro de empresa do estado de São Paulo, o nome da firma impresso em negrito no alto. O campo de propriedade em branco, esperando para ser preenchido. Virou a segunda página. Outro formulário idêntico, com outro nome de empresa. Continuou. A terceira era igual. 4 páginas ao todo. 4 nomes. E na linha de proprietária única das 4 empresas, um espaço vazio esperando uma assinatura. Virou o último documento. Não era um formulário de registro. Era uma procuração, 2 páginas, cheia de letra miúda. Os olhos dele desceram rápido até a última cláusula. Depois pararam. No canto inferior direito, acima da linha reservada para quem concedia os poderes, havia um selo redondo já carimbado na página. Ao lado do selo, uma assinatura. Luciano ficou olhando para aquilo bastante tempo. Tempo suficiente para Bruno começar a trocar o peso de um pé para o outro. Tempo suficiente para mais uma gota de condensação escorrer pelo pé do copo d'água intocado e cair na toalha. Ele conhecia aquele selo. Conhecia aquela assinatura também. A letra inclinada para a direita, a primeira letra subindo alto antes de cair numa linha quase reta. O ponto final apertado com tanta força que quase furava o papel. Ele mesmo tinha assinado daquele jeito umas 2.000 vezes nos últimos 7 anos. Passou o polegar devagar pela página uma vez. Depois dobrou os papéis,
guardou no bolso interno do paletó e se levantou, porque a assinatura naquela página era a dele, e Luciano Calvano nunca tinha posto a caneta naquele documento. O carro já estava esperando na calçada quando eles saíram do restaurante. Renato abriu a porta de trás, sem olhar para a mulher que caminhava ao lado do chefe, sem fazer uma única pergunta. Depois fechou a porta e foi para o banco do motorista. "Dá uma volta no quarteirão primeiro", disse Luciano, e o carro arrancou. A mulher sentou perto da porta do lado direito, as costas sem tocar o encosto, as mãos no colo, uma sobre a outra, os dedos apertados com tanta força que os nós tinham ficado brancos. Ela olhava direto para o para-brisa. Não olhava para ele. Também não olhava pela janela lateral. Luciano ficou em silêncio nos 2 primeiros quarteirões. Não perguntou se ela estava bem. Não disse que ela estava a salvo. Ele sabia que os dois eram o tipo de coisa que as pessoas dizem para se sentirem melhor, não a pessoa sentada ao lado. O carro parou no sinal vermelho. O relógio do painel marcava 20 para as 9. Ela olhou para os números. Os ombros dela baixaram uns 2 centímetros. Depois subiram de novo. "Qual é o seu nome?" perguntou Luciano. Ela não respondeu na hora. O sinal abriu. O carro andou mais meio quarteirão. "Graça Bento." Ele balançou a cabeça uma vez. "Eu sou Luciano Calvano." "Eu sei quem o senhor é", disse ela. A voz não subiu. Não tremeu. Era plana do jeito que a superfície de um lago fica plana pouco antes de o vento mudar. "Eu já sabia quem o senhor era antes mesmo de sentar naquela mesa." Luciano virou a cabeça para ela. Foi a primeira vez, desde que entraram no carro, que ele olhou direto para o rosto dela. "É mesmo?" "É." Ela continuou olhando reto para frente. "O senhor não vai lembrar do meu sobrenome." "Não tem motivo. Provavelmente nunca nem leu." Ela fez uma pausa. "Mas o senhor assinou um papel que tinha esse nome escrito." Renato olhou de relance pelo retrovisor. Só uma vez, bem rápido, antes de os olhos voltarem para a rua. Ninguém no carro disse mais nada. Luciano não pediu para ela repetir. Não perguntou qual papel, nem de que ano, nem onde ela tinha tirado essa ideia. Só ficou parado, e só depois de um bom tempo falou de novo, sem virar a cabeça. "Renato, leva a gente para Mooca." O motorista não perguntou por quê. Mudou de faixa no próximo cruzamento. Pelo resto do caminho ninguém falou. Graça não agradeceu. Não perguntou para onde estavam indo. Não perguntou o que ele pretendia fazer com os papéis dentro do bolso do paletó. Ficou exatamente como estava, as costas afastadas do encosto, as mãos travadas, até o carro sair da avenida principal e parar na frente de um conjunto de construções baixas na Mooca. O lugar onde entraram era o escritório de uma pequena construtora. 2 salas no térreo, uma placa de plástico desbotada dizendo Calvano Irmãos Construções. Dentro não havia nada além de uma mesa, cadeiras de metal, um arquivo alto com muitas gavetas e cheiro de papel velho. Luciano acendeu a luz. Renato ficou perto da porta. "Espera lá fora", disse Luciano. A porta fechou. Luciano tirou o paletó e pendurou nas costas de uma cadeira. Depois foi até a mesinha do canto, encheu um copo d'água e colocou na frente dela. Ela olhou para o copo. Não tocou. "Pode deixar aí", disse ele. "Não quero dizer nada com isso. É só que você não bebe nada há 2 horas." Puxou uma cadeira e sentou do lado dela, não atrás da mesa, deixando espaço suficiente entre os dois. Depois tirou a pilha de papéis do bolso interno, colocou na mesa entre eles e não tocou mais. "Senhorita Bento, eu posso rasgar esses papéis agora mesmo", disse ele. "Você vai para casa, e amanhã de manhã ninguém vai procurar por você. Eu posso fazer isso acontecer. Se é isso que você quer, eu faço agora." Ela não respondeu. "Mas se eu fizer isso", ele continuou, "eu nunca vou saber por que a minha assinatura está na última página. E você nunca vai saber por que escolheram você." Graça virou a cabeça. Foi a primeira vez, a noite inteira, que ela olhou direto no rosto dele. Os olhos estavam vermelhos, mas secos. "O que o senhor quer que eu diga?" "Começa do início", disse Luciano, "antes mesmo de você saber o meu nome." Encostou na cadeira e não disse mais uma palavra. Ela ficou calada bastante tempo.
tempo suficiente para o barulho de um caminhão passando lá fora subir na sala e desaparecer inteiro. Depois puxou o copo d'água para perto. Não bebeu. Só envolveu as duas mãos ao redor, como quem segura alguma coisa que pode cair se soltar. O meu pai se chamava Tomás Bento, ela disse. Ele tinha uma lanchonete na rua Bresser. Morreu há 5 anos. A lanchonete estava aberta desde que o pai dela tinha 36 anos, ela contou. E ela tinha nascido 2 anos depois de o negócio abrir. Então ela não conseguia lembrar um único dia da vida em que a casa deles não tivesse cheiro de cebola fritando às 5 da manhã. Não era um lugar grande. 14 lugares, um balcão comprido, um letreiro de neon, cujas lâmpadas o pai trocava sozinho todo o inverno. Os fregueses fixos eram trabalhadores da gráfica do outro lado da rua e um punhado de senhores que sentavam nos mesmos lugares havia 20 anos. Ele nunca foi rico, mas pagava tudo em dia e guardava cada nota fiscal, ela disse. Depois parou, tomou um gole d'água e continuou naquela mesma voz uniforme, como quem lê de novo um formulário que já preencheu vezes demais. Numa tarde de outubro, 5 anos antes, alguém entrou na lanchonete e disse ao pai dela que ele ainda devia 40 mil reais. Não era dívida de banco. Era um empréstimo de mais de uma década antes, dinheiro que ele tinha pego emprestado para reformar a cozinha e trocar o sistema de exaustão depois de uma fiscalização sanitária, dinheiro emprestado de gente do bairro, porque nenhum banco emprestava para uma lanchonete de 14 lugares. O pai dela disse que já tinha pago tudo havia anos. Disseram que o caderno deles mostrava outra coisa. Ele pediu 1 semana para achar os comprovantes. Deram 3 dias. A terceira noite era uma sexta-feira. A lanchonete fechava às 10. Ela estava no último ano da faculdade, morando num alojamento do outro lado da cidade. E soube o que tinha acontecido por um telefonema pouco antes da meia-noite. 3 homens foram até a lanchonete depois do fechamento. Ela disse que eles ficaram dentro uns 20 minutos. Não quebraram nada. A dona da lavanderia ao lado contou depois que não tinha ouvido barulho nenhum. Foi isso que Graça ficou pensando durante 5 anos, que não teve barulho nenhum. Depois os homens foram embora. O pai dela saiu para o beco atrás da lanchonete para trancar a porta do depósito, como fazia toda a noite. Foi lá que o encontraram. A ambulância chegou 17 minutos depois. O hospital registrou a causa como infarto. Ele tinha 60 anos e histórico de problema no coração, ela disse. Então, no papel, ninguém tinha feito nada com ele. Ela pousou o copo d'água. Luciano não disse nada. Não se mexeu. Ela continuou. Ela pensou que quando o pai morreu, tudo aquilo ia terminar com ele. Tinha 22 anos e realmente acreditava nisso. Mas 9 dias depois do funeral, alguém apareceu na casa dela. O homem foi muito educado. Disse que lamentava o que tinha acontecido. Depois colocou um papel na mesa da cozinha, dizendo que a dívida de 40 mil reais pertencia à família e agora pertencia a ela. Perguntei o que aconteceria se eu não pagasse, ela disse. Ele não me ameaçou. Só disse que o que aconteceu com o meu pai foi uma pena e que eles esperavam não precisar discutir outra coisa lamentável de novo. Depois agradeceu o meu tempo e foi embora. No primeiro ano, ela tentou manter a lanchonete. Trancou o último semestre, voltou para trabalhar na cozinha, contratou um ajudante, abriu 6 dias por semana. Depois de 11 meses, entendeu que estava pagando os juros com o dinheiro que ganhava vendendo comida, enquanto o principal nunca se mexia. Vendeu a lanchonete no setembro seguinte. Cada centavo da venda foi para aquela dívida. Até o letreiro de neon cujas lâmpadas o pai trocava sozinho todo inverno foi junto, porque o comprador incluiu no preço. Depois vieram 4 anos, 600 reais por semana, ela disse, entregues em dinheiro na mão toda terça de manhã. Ela trabalhava o turno da manhã numa lanchonete na Rua da Mouca e o turno da noite em outro restaurante. E nas semanas em que faltava dinheiro, pegava turno extra de fim de semana. 260 semanas. Ela disse o número com a mesma naturalidade de quem dá um endereço. A única coisa que ela tinha conseguido manter era a casa de 2 andares que o pai deixou. E ela manteve, porque era a única coisa que se recusava a vender, e tinha avisado isso a eles já desde o 2º ano. 3 meses atrás, o jeito de pagar mudou. O homem que vinha cobrar parou de aceitar dinheiro.
Disse que havia outra forma de quitar a dívida. Ela só precisava assinar uns papéis. Ela perguntou que tipo de papel. Ele disse que ela não estava vendendo a casa, não estava pegando mais dinheiro emprestado. Só precisava assinar. 4 empresas, ela disse, e com a ponta de um dedo empurrou a pilha de papéis na mesa devagar em direção a Luciano. 4 empresas em meu nome. Eu não coloco um centavo nelas. Não faço nada por elas. Sou só o nome no registro. Dinheiro vai passar por elas. Perguntei quanto. Ele riu e disse que eu não precisava saber. Ela levantou os olhos para ele. Eu não terminei a faculdade, ela disse. Mas o meu pai era contador antes de abrir a lanchonete. Eu sei o que acontece quando o nome no registro não é da pessoa que segura o dinheiro. Se tudo correr bem, minha dívida some. Se alguma coisa der errado, eles vão tirar os papéis e o único nome vai ser o meu. Não vão achar o nome de mais ninguém. Depois ela se endireitou na cadeira e disse a última frase naquela mesma voz firme. Hoje era o meu prazo para assinar, 9 horas. Depois das 9, disseram que não iam pedir de novo. Iam pedir para casa. Luciano ficou parado por um bom tempo depois que ela terminou de falar. Depois fez só uma pergunta. Você ainda tem os comprovantes? Graça olhou para ele. Não era o olhar de quem é pega de surpresa por uma pergunta difícil, era o olhar de quem acabou de ouvir a exata pergunta que estava esperando alguém fazer havia 5 anos. Ela pegou a bolsa de tecido do colo, abriu e tirou um caderno de capa dura azul escura, do tipo vendido em papelaria de bairro, os 4 cantos amassados e parte da lombada rasgada e consertada com fita durex. Colocou no meio da mesa e empurrou até ele. Pode abrir, ela disse. Luciano levantou a capa. A primeira página estava dividida à mão em 4 colunas. Data, valor, quem recebeu, assinatura. A letra era pequena e levemente inclinada, escrita em caneta esferográfica azul e em alguns lugares preta, quando a caneta azul secava no meio. A primeira anotação era de uma terça-feira, na 3ª semana de novembro, 5 anos antes. R$ 600. Ao lado, uma assinatura abreviada, 2 letras uma em cima da outra, escritas apressadas por alguém que não queria deixar muito registrado. Ele virou a página, depois outra, depois outra. 13 anotações por página, uma para cada semana. Em algumas semanas o valor não era 600, e sim 300, com uma notinha ao lado dizendo que a diferença seria compensada na semana seguinte. Uma linha de fevereiro do 2º ano trazia só 2 palavras, não pagou. E embaixo, a anotação da semana seguinte mostrava R$ 1.200. Havia um trecho de 3 semanas seguidas sem assinatura na última coluna, e na margem, ela tinha escrito a lápis que o cobrador tinha se recusado a assinar naquele dia, com o horário e o local. Ele virou até a última página com escrita. A última anotação era da terça-feira anterior. Ele fechou o caderno, deixou a mão em cima da capa e não devolveu na hora. Quantas anotações? Ele perguntou. 260, ela disse. Contei de novo o mês passado. Ele balançou a cabeça devagar. Você registrou tudo desde a primeira semana. Desde a primeira semana, ela disse. O meu pai trabalhou 19 anos como contador antes de abrir a lanchonete. Ele me ensinou a fazer escrituração aos 16 anos, sentada no balcão da lanchonete toda sábado à noite depois do fechamento. Ele repetia uma coisa até eu enjoar de ouvir. Se alguém tirar alguma coisa de você, anota. Ela puxou o caderno de volta com 2 dedos, mas ele ainda não tinha tirado a mão da capa. Você quer ficar com ele? Ela perguntou. Eu quero tirar cópia, ele disse. Aqui mesmo, hoje à noite, e depois devolvo para você levar para casa. Se eu fico com o original, então está nas minhas mãos. E você não tem motivo para confiar em quem está segurando alguma coisa neste mundo. Ela olhou para ele por alguns segundos, depois soltou. Ele se levantou, ligou a impressora velha no canto e colocou pessoalmente cada página no vidro do scanner, uma de cada vez, 22 páginas. Não pediu para mais ninguém fazer. Quando terminou, empilhou as cópias, prendeu com um clipe e devolveu o caderno original para ela. Ela guardou de volta na bolsa de tecido e fechou o zíper.
Depois ele abriu a porta e chamou Renato. Leva a senhorita Bento para casa, ele disse. Acompanhe até a porta. Espera até ela entrar e a luz acender. Depois amanhã de manhã às 7, volta lá, estaciona na rua e fica no carro até ela sair de casa. Renato balançou a cabeça. Graça se levantou. Ficou parada um instante, uma mão segurando a alça da bolsa, como se fosse dizer alguma coisa. Não disse. Foi andando até a porta. Só quando chegou na soleira parou e virou. O que o senhor vai fazer com esses papéis? Ela perguntou. Eu ainda não sei, ele disse. Não estou prometendo nada esta noite. Ela olhou para ele por mais um segundo, depois balançou a cabeça e foi embora. Não agradeceu. Ele não estava esperando agradecimento. A porta fechou. Lá fora, o motor do carro deu partida, o som se afastou e sumiu. Luciano ficou sozinho na sala e por um tempo não fez nada. Depois apagou a luz do teto, deixando só o abajur da mesa aceso, foi até a sala dos fundos e abriu o arquivo de metal encostado na parede. Não era ali que ficavam os papéis da empresa. A construtora tinha o próprio contador e o próprio escritório em outro lugar. Aquele arquivo era coisa que o pai dele tinha deixado, e dentro havia o que o pai chamava de memória, porque ele não confiava na memória de ninguém, nem na dele mesmo. Toda decisão tomada em 30 anos estava ali, registrada por código, não por nome. Luciano abriu a terceira gaveta, achou o caderno de índice com capa de tecido e foi até outubro de 5 anos antes. O dedo dele parou na 9ª linha, um código de 4 caracteres, uma letra, um traço, um número. Nenhum nome de pessoa, nenhum endereço, só o código. E ao lado, o número de uma caixa de arquivo morto. Leu aquele número, fechou o caderno e ficou olhando bastante tempo para a fileira de caixas empilhadas em cima do arquivo, antes de finalmente esticar a mão e tirar a que tinha aquele número. A caixa era mais pesada do que ele esperava. Colocou na mesa embaixo do abajur, cortou a fita ao redor da tampa com um estilete e abriu. Por cima havia uma única folha de papel, datilografada, espaço simples, 9 linhas ao todo. Ele reconheceu na hora, porque já tinha visto centenas exatamente iguais nos últimos 7 anos, sempre trazidas até ele no fim da tarde, sempre com uma explicação curta, sempre em cima de outra pilha de papéis. Listava o nome de uma lanchonete, um endereço na rua Bresser, o valor de R$40 mil, e as 3 últimas linhas diziam que o devedor tinha sido contatado 3 vezes, não tinha respondido, e recomendava proceder da maneira de costume. No canto inferior direito, 2 iniciais escritas a tinta preta. As dele mesmo. Ele lembrou daquela tarde não porque tivesse tido alguma coisa especial. Lembrou porque não teve nada especial nenhum. Victor Sarno tinha entrado com uma pilha de 9 folhas, colocado na mesa e ficado do lado dele, enquanto Luciano assinava cada uma. E entre a 4ª folha e a 5ª, os dois até tinham conversado sobre alguma coisa completamente sem relação. Ele assinou as 9 em uns 4 minutos. Não tinha virado nenhuma delas. Luciano colocou aquela folha de lado e olhou para o resto da caixa. Embaixo havia um dossiê grosso preso com um clipe de metal. Cada página numerada no canto superior. 34 páginas. Nunca tinha sido aberto, porque o papel nas bordas ainda estava liso e mais claro do que a capa ao redor. Puxou uma cadeira, sentou e começou a ler da primeira página. A 4ª página era cópia do contrato de empréstimo original, assinado 16 anos antes, entre Tomás Bento e uma pequena financeira que Luciano sabia que pertencia à organização. A 7ª página era o cronograma de pagamento, 24 parcelas. As páginas 9 a 19 eram comprovantes, um por página, carimbados e numerados em sequência. A 20ª página era o último comprovante, datado de 1 abril, 11 anos antes, com uma linha datilografada dizendo claramente que o empréstimo estava quitado e encerrado, junto com a assinatura de um caixa que já tinha morrido, e o selo redondo da financeira. A 21ª era uma conciliação interna feita naquele mesmo mês confirmando que não restava saldo algum. Ele continuou até a página 34. Não havia uma única linha mostrando que a dívida tinha sido reaberta.
Não havia uma única linha explicando por quê. 11 anos depois, ela tinha reaparecido numa folha resumo de 9 linhas. Luciano ficou muito tempo com o dossiê aberto no colo. Depois fez uma conta que não queria fazer. Outubro, 5 anos atrás. Ele voltou na memória, procurando aquele ponto no tempo, e achou. Naquele mesmo outono, a mãe dele tinha pedido para ele ir até o centro comunitário que ela tinha fundado no bairro e assistir a um treinamento com a equipe dela, e ele tinha sentado na última fila por exatos 90 minutos, meio irritado, meio achando graça, aprendendo a reconhecer uma mulher pedindo ajuda, sem conseguir dizer as palavras em voz alta. O mesmo outono, a mesma cidade, o mesmo homem. Pegou o celular e ligou para Renato. Ela já está dentro de casa? Sim, senhor, disse Renato. A luz de baixo acabou de acender. Volta lá, disse Luciano. Bate na porta. Pergunta se ela topa voltar ao escritório mais uma vez. Se ela disser não, vai embora. Volta para cá. Não diz mais nenhuma palavra para ela. 25 minutos depois, a porta abriu. Graça estava na soleira, ainda segurando a bolsa de tecido, e não entrou na hora. Ele se levantou. Entra, ele disse. Ela entrou e sentou na mesma cadeira de antes. Ele não serviu água dessa vez. Levantou o dossiê de 34 páginas e colocou na mesa na frente dela. Depois colocou a folha de 9 linhas por cima, virada para cima, com as iniciais visíveis. Depois sentou do lado dela. Este é o arquivo do seu pai, ele disse. Estava guardado nesse arquivo há 5 anos. Ela olhou para a página de cima. Leu do começo ao fim. Depois os olhos pararam no canto inferior direito. Ele não esperou ela perguntar. Essa folha é o resumo, ele disse. Foi trazida até mim numa tarde de outubro, 5 anos atrás, junto com outras 8. Essas 2 letras no canto são minhas. Elas significam que eu concordei. Significam que eu autorizei. Ela não disse nada. Ele colocou a mão no dossiê grosso embaixo e empurrou um pouco em direção a ela. E este é o arquivo original, ele disse. 34 páginas. Estava embaixo daquela folha, na mesma caixa, todos esses anos. Na página 20 tem o comprovante mostrando que a conta foi paga integralmente, assinado 11 anos atrás. O seu pai terminou de pagar aquilo há 11 anos. Essa dívida de R$40 mil nunca existiu. Ele parou, e depois disse a última coisa sem que ninguém o obrigasse. Fui eu quem assinou a ordem que mandou 3 homens até a lanchonete do seu pai. Eu não li. Confiei no homem que me trouxe o papel. Graça não chorou, não disse uma palavra. Ficou olhando para a folha de 9 linhas bastante tempo. Depois esticou a mão, mas não para pegar aquilo. Pegou a bolsa de tecido do colo, abriu o zíper e conferiu se o caderno azul ainda estava dentro. Depois se levantou e foi andando até a porta. Ele não a impediu, porque pela primeira vez na vida, Luciano Calvano não conseguiu pensar em nenhum motivo digno o suficiente para fazer ela ficar. Às 7 da manhã seguinte, Lourenço Petraglia chegou ao escritório da Mouca e chegou 20 minutos adiantado, coisa que nunca tinha feito por ninguém em 49 anos de vida. Luciano já estava sentado ali desde a noite anterior. Não tinha ido para casa. Senta, Lourenço. O contador-chefe sentou, colocou a pasta no colo, abaixou no chão, depois pegou de volta. Preciso de 4 coisas, disse Luciano. Os livros dos últimos 6 anos, versão completa, não os resumos trimestrais. Uma lista de todo subcontratado que recebeu dinheiro de contratos de infraestrutura da prefeitura. Os originais de toda a ordem de repasse com a minha assinatura, não cópias. E uma lista das cobranças recorrentes no bairro. Lourenço ficou 4 segundos sem dizer nada. Qual cobrança recorrente, senhor? Ele perguntou. Traz tudo o que você tiver, disse Luciano. Eu mesmo leio. Ao meio-dia daquele dia, Lourenço voltou com uma caixa de papelão. Dentro estavam os livros dos 2 anos mais recentes, uma lista de subcontratados impressa do computador, e 9 ordens de repasse originais. Luciano contou na frente dele. 6 anos, ele disse. Eu pedi 6 anos. Os outros 4 anos estão guardados fora, em Osasco, disse Lourenço. Preciso de tempo para buscar. E as ordens de repasse, muitas hoje só existem em cópia, senhor.
Victor guardava os originais. A mão direita de Lourenço estava apoiada na borda da mesa e tremia. Não muito. Só o suficiente para as pontas dos dedos não ficarem quietas. Luciano observou aquela mão mais tempo do que observou o rosto do homem. Vai para casa, ele disse. Traz os outros 4 anos amanhã à tarde. Lourenço se levantou e foi andando até a porta. Depois parou. Senhor Calvano, ele disse. Se o senhor tiver alguma coisa para me perguntar, espero que pergunte para mim, aqui, não em outro lugar. Depois foi embora. Luciano ficou com aquela caixa o resto do dia e a noite inteira. Não era contador, mas o pai o tinha obrigado a aprender a ler livro contábil por 2 verões seguidos, quando ele tinha 17 anos. E o pai tinha dito uma coisa que só agora ele entendia de verdade, que as pessoas não roubam apagando um número, roubam acrescentando um nome. Ele começou pela lista de subcontratados. Havia 41 nomes. Conhecia 34. Eram equipes que trabalhavam com a construtora da família desde a época do pai. Gente que ele via em casamento e velório pelo bairro. Os outros 7 nomes ele nunca tinha ouvido. Copiou esses 7 numa folha separada, depois rastreou um por um. O primeiro era Meridiano Serviços de Terraplenagem. Aparecia nos livros 29 vezes em 6 anos, sempre ligado a um pagamento grande listado como taxa de subcontratação para nivelamento e preparação de terreno em contratos municipais de drenagem, via e ponte. Ligou para um conhecido de anos que trabalhava na Secretaria de Obras e pediu uma coisa simples. Quantos funcionários aquela empresa já tinha mandado? E para quais obras? A resposta veio 3 horas depois. Nenhum. Não havia um único registro de acesso de obra com o nome daquela empresa em todo o período de 6 anos. Luciano conferiu os outros 6 nomes, e todos os 6 eram exatamente iguais. Sem funcionário, sem pátio, sem veículo. Os endereços registrados das 7 empresas eram números de sala em prédios que alugavam caixa postal, e as 7 tinham sido abertas dentro de um período de 18 meses, com poucas semanas de diferença uma da outra. E nos documentos de registro das 7, a linha do agente registrado trazia o mesmo nome, do mesmo escritório pequeno na Zona Norte. Ele somou os pagamentos. Somou 3 vezes, porque na primeira não acreditou no número. 74 milhões de reais em 6 anos. Pousou a caneta e ficou muito quieto. 74 milhões era um número grande, mas era dinheiro. E dinheiro podia ser recuperado, ou não podia. De qualquer jeito, continuava sendo só dinheiro. Não foi isso que o deixou parado. O que deixou ele parado estava no fundo da caixa, dentro de uma pasta fina sem etiqueta que ele quase tinha deixado passar. Dentro, havia folhas semanais de cobrança organizadas por rota de rua. Um comércio por linha, lavanderia, padaria, sapataria, lanchonete de 14 lugares, floricultura, loja de material elétrico, mercearia de esquina. Ele folheou a pilha inteira, contou com a ponta da caneta e escreveu o número final na margem. 340. 340 pequenos comércios do bairro pagando toda semana havia 6 anos. No dia em que ele tomou o lugar do pai, 7 anos antes, tinha reunido todo o chefe de setor numa sala só e dito exatamente uma coisa, que a partir daquele dia, ninguém mais devia tirar nada do bairro, e quem fizesse isso deixava de ser homem dele. Ele tinha acreditado que aquela ordem estava sendo seguida. Acreditou por 7 anos, porque ninguém nunca tinha vindo dizer o contrário, e porque ele mesmo nunca tinha aberto aquele arquivo e contado. Fechou a pasta fina. Entre os 340 comércios da lista, na rota da Rua Bresser, havia uma linha riscada em tinta vermelha, 5 anos antes. Ao lado da linha riscada, 2 palavras escritas à mão. Fechou as portas. A Casa Rosália ficava a 4 quarteirões do escritório, dentro de um prédio de tijolo vermelho de 2 andares que já tinha sido um quartel de bombeiros. Luciano foi até lá perto do meio-dia seguinte. Não avisou antes. A recepcionista da entrada reconheceu ele e começou a se levantar, mas ele fez sinal para ela ficar sentada, e foi direto para a sala no fim do corredor. Giovanna estava debruçada sobre uma pilha de papéis. Levantou os olhos e, pelo primeiro meio segundo, o rosto dela ficou tenso.
Do jeito que o rosto de uma pessoa fica tenso quando o irmão mais velho aparece de repente num lugar onde ele nunca tinha ido no meio do dia. Aconteceu alguma coisa? Ela perguntou. Não, disse Luciano. Puxou uma cadeira e sentou. Quero te perguntar uma coisa. Giovanna pousou a caneta. Aos 33 anos, ela dirigia aquele lugar havia 3 anos, desde que a mãe deles morreu. E antes disso, já tinha trabalhado ali 7 anos ao lado dela. Na família, era a única pessoa que nunca tinha perguntado a ele de onde vinha o dinheiro, e também a única pessoa a quem ele nunca tinha mentido. Aquele sinal de mão, ele disse, o que a mãe ensinava. Quantas pessoas realmente usam? Giovanna olhou para ele um instante. Por que você está perguntando? Só estou perguntando. Ela se levantou, foi até o arquivo do canto, tirou uma pasta e trouxe até a mesa. Desde que assumi, ela disse, tivemos 19 casos em que alguém veio aqui porque viu outra pessoa fazer aquele sinal. 19 em 3 anos. 9 eram vizinhos que viram por uma janela. 4 eram colegas de trabalho. 3 eram funcionários de loja. 2 eram motoristas de ônibus. Fechou a pasta. Mas você está fazendo a pergunta errada. O que está errado nela? Você está perguntando quantas pessoas usam. Giovanna disse que o número de verdade, o que ninguém consegue contar, é quantas pessoas usaram e ninguém viu. As pessoas não levantam a mão no meio de uma praça. Fazem isso por 3 segundos enquanto alguém está olhando para outro lado. E se ninguém estiver olhando na direção certa durante aqueles 3 segundos, a mão volta a descer e é como se nada tivesse acontecido. Sentou de novo. Foi por isso que a mãe fez todo mundo do bairro aprender. Não para ensinar a pessoa em perigo. Para ensinar as pessoas de fora. Luciano não disse nada. Lembrou da sala do 2º andar daquele mesmo prédio, 5 anos antes, uma tarde de outubro, mais de 20 cadeiras dobráveis, e a mãe dele em pé na frente, do lado de um quadro de apresentação. Ela tinha ligado 3 vezes em 2 semanas, e ele tinha adiado 2 vezes, e na terceira ela disse que se ele não fosse, ela mesma ia até o escritório dele e sentaria lá até ele ir com ela. Ele foi, sentou na última fila por 90 minutos, olhou o relógio 4 vezes e achou que aquilo tudo não tinha nada a ver com ele. Depois ela fez todo mundo na sala praticar o gesto 3 vezes. Ele fez porque ela estava olhando para ele. Você lembra quando a mãe me obrigou a ir numa daquelas sessões? Ele disse. Giovanna riu baixinho. A família inteira lembra. A mãe se gabou disso por 1 mês inteiro. Dizia que tinha conseguido enganar o homem mais teimoso do bairro para sentar quieto por 90 minutos. Depois, a risada sumiu e ela olhou mais de perto para ele. Você viu alguém fazer o sinal? Ela perguntou. Ele não respondeu. Giovanna não perguntou de novo. Ela era o tipo de pessoa que sabia quando parar. Ficou quieta um momento, depois continuou numa voz diferente. Você já perguntou por que a mãe escolheu esse sinal em especial? Já existia, ele disse. Existia, mas tinham dezenas de outros que também já existiam, disse Giovanna. A mãe escolheu esse porque não precisa de palavra, e não deixa rastro. Depois de feito, a mão volta a ser uma mão comum. Ninguém consegue provar que você acabou de fazer alguma coisa. Ela rolou a caneta uma vez pela mesa. A mãe nunca contava a própria história durante os treinamentos. Ela dizia que contava histórias de outras pessoas. Mas uma vez, quando eu tinha acabado de começar a trabalhar aqui, uma mulher entrou e ficou chorando 4 horas sem conseguir dizer uma palavra. E depois que ela foi embora, a mãe sentou nessa mesma cadeira que você está sentado agora e disse uma coisa para mim. Só uma vez. Giovanna levantou os olhos. A mãe ensinou para o bairro inteiro porque um dia ela não teve isso. Luciano não se mexeu. Não perguntou mais nada. Ele sabia que ela tinha casado com o pai dele aos 19 anos. E sabia como tinham sido os primeiros anos da família deles, porque ele tinha nascido naqueles anos, mesmo sendo novo demais para lembrar direito, e porque havia noites em que tudo que ele conseguia lembrar era o som de uma porta batendo e mais nada. Em 38 anos, ele nunca tinha ouvido ninguém na família dizer isso em voz alta. Ficou em silêncio bastante tempo. Depois se levantou. Eu já vou, ele disse. Luciano, e se você tivesse visto alguém fazer esse sinal, disse Giovanna, a primeira coisa que você precisa fazer não é sair procurando quem forçou a pessoa a fazer isso,
Isso vem depois. A primeira coisa é perguntar o que essa pessoa precisa e fazer exatamente o que ela pedir, não o que você acha que ela precisa. As pessoas fazem esse sinal porque alguém tirou o direito delas de decidir por si mesmas. Se você salva e depois começa a decidir por elas de novo, você não é diferente de quem fez isso primeiro. Ele ficou parado na porta mais um segundo. Depois saiu. E quando entrou no carro, ligou para Renato e pediu para descobrir uma coisa: de quem era a rota de cobrança do Vila Real. Renato ligou de volta 2 horas depois. O Vila Real não é rota de ninguém, ele disse. Jardins nunca teve rota de cobrança. Não tem desde a época do seu pai. E o Bruno Correia trabalha a Zona Sul, da Vila Mariana para baixo. Ele não tem nada que fazer lá em cima. Luciano ficou em silêncio dentro do carro. Tem mais uma coisa, disse Renato. Aquela mesa de canto. Todo mundo na família sabe que o senhor senta lá toda quinta. Todo mundo sabe. Um garoto como o Bruno trazer alguma coisa que não foi combinada com o senhor para dentro daquele salão, justo numa quinta-feira, ou ele é burro, ou não escolheu o lugar. Ele não é burro, disse Luciano. Então quem escolheu? Chama o Correia para me ver, disse Luciano. E diz para ele não contar para ninguém. Bruno foi até lá naquela tarde e começou a falar assim que sentou, porque tinha tido 2 noites para pensar no que ia dizer. Eu não escolhi aquele lugar, senhor Calvano, ele disse. Foi ela. Eu ia fazer no meu escritório. Ela disse que não ia assinar nada num lugar reservado. Disse que estava com medo. Disse que precisava ser um lugar cheio, iluminado, com garçom andando ao redor. Achei que mulher fica assim às vezes, então deixei passar. Ela também disse que não ia no meu carro. Veio sozinha. Ele umedeceu os lábios. Eu juro que não sabia que o senhor estava sentado ali naquela noite. Nunca olhei para o cruzamento. Depois acrescentou mais uma coisa que ele achava sem importância. E ela chegou 40 minutos antes de mim. Quando eu cheguei, ela já estava sentada naquela mesa. Luciano mandou ele embora. Depois ligou para 2 homens e pediu para perguntar por aí. Sem ameaça, sem oferecer dinheiro, só perguntar. As respostas voltaram em 1 dia e meio. 3 semanas antes daquela noite, Graça Bento tinha trocado turno com uma colega da lanchonete da Rua da Mouca 3 vezes seguidas, e as 3 trocas tinham caído em quinta-feira à noite. Nas 3 noites ela foi para os Jardins. Na primeira, sentou no café diagonal ao Vila Real, das 7 até quase 10. Na segunda, entrou e sentou no balcão de fora, pediu um copo d'água e o petisco mais barato do cardápio, ficou 45 minutos, foi embora. Na terceira, fez a mesma coisa. E naquela noite conversou com uma garçonete enquanto esperava a conta. E a garçonete lembrou porque a pergunta foi incomum. Ela perguntou por que aquela mesa de canto ficava sempre vazia. A garçonete disse que contou para ela que era reserva permanente. Ela perguntou que tipo de cliente tem reserva permanente. Eu disse que não podia contar. Ela riu e deixou para lá. Não perguntou de novo. Renato colocou os papéis anotados na mesa e não fez comentário. Luciano leu 2 vezes. Depois dobrou o papel, pegou o casaco e pediu para Renato levá-lo até a Rua Bresser. Graça abriu a porta um pouco antes das 9 daquela noite. Tinha acabado de chegar do trabalho. Olhou para ele parado na escada da frente e não pareceu surpresa. Isso foi a primeira coisa que ele notou. Ela abriu a porta mais e deu um passo para trás. Ele entrou, mas não sentou. Você foi ao Vila Real 3 vezes em 3 semanas, ele disse. Sentou no café do outro lado da rua. Entrou e sentou no balcão. Perguntou a uma garçonete sobre a mesa de canto. Chegou 40 minutos antes do Correia e escolheu a mesa você mesma. Graça pousou a bolsa numa cadeira. Não sentou. Sim, ela disse. Você disse ao Correia que estava com medo de um lugar privado. Eu estava com medo, ela disse. Mas não foi por isso que escolhi aquele lugar. Ele olhou para ela. Ela olhou de volta. Nenhum dos dois se mexeu. Então me diz por quê, ele disse. 4 meses atrás, eu fui ao fórum e pedi uma cópia dos registros da morte do meu pai, ela disse. Me deram 3 páginas. Não tinha nada nelas. Fui a advogados. 3. Todos os 3 disseram a mesma coisa, que não havia ninguém para eu processar, e que se eu fosse à polícia,
eu teria que explicar o dinheiro que eu tinha pagado por 4 anos, e eu não tinha prova de quem tinha levado esse dinheiro, exceto umas assinaturas rabiscadas num caderno que eu mesma guardei. O terceiro advogado disse que eu deveria sair da cidade. Ela respirou fundo. Depois, 3 meses atrás, mudaram o acordo. Pararam de pegar dinheiro. Queriam meu nome. E eu entendi que dessa vez, se eu assinasse, eu não estaria perdendo dinheiro. Eu estaria perdendo o resto da minha vida. Ela continuou, a voz nunca subindo. Eu não tenho nada, Sr. Calvano. Não tenho dinheiro. Não tenho advogado. Não tenho ninguém atrás de mim. Eu tinha exatamente uma coisa. E eu sabia de quem era o nome no papel que matou o meu pai. E esse homem era a única pessoa nessa cidade poderosa o bastante para parar quem estava me matando. Ela se endireitou. Então eu fui atrás do senhor. Levei 3 semanas para descobrir em que mesa o senhor sentava. Tive que fazer o Correia acreditar que ele mesmo tinha escolhido o lugar. E naquela noite, eu sentei ali por mais de 2 horas sem saber se o senhor tinha olhado na minha direção uma única vez sequer. O senhor pode chamar isso de me aproveitar de você. Eu não vou discordar, mas eu não vou pedir desculpa. Na segunda-feira de manhã, uma senhora idosa foi ao escritório da Muca e esperou 40 minutos no corredor porque se recusou a dar o nome a qualquer um que não fosse Luciano. Quando ele saiu, ela se levantou e segurava uma bolsa de couro rígido, com as alças gastas, apertada contra o peito. Adelina Marchetti, 71 anos. Trabalhava como tabeliã naquele bairro havia 30 anos, e quase todo mundo, num raio de 4 quarteirões, já tinha sentado do outro lado da mesa dela, pelo menos uma vez na vida, para assinar compra de casa, procuração ou testamento. Você entra, ela disse para ele. Isso eu não posso dizer no corredor. Assim que ficaram na sala, ela pousou a bolsa no colo e abriu, tirando um livro caixa preto e grosso com as páginas amareladas nas bordas. 2 pessoas foram na minha casa na sexta passada, ela disse. Trouxeram 11 documentos. Queriam que eu assinasse uma declaração confirmando que aqueles papéis tinham sido de fato reconhecidos por mim. Foram muito educados. Disseram que só precisavam da confirmação porque os arquivos originais tinham se perdido. Continuou na voz calma de quem já viveu tempo suficiente para não ter mais quase nada de que ter medo. E eu disse para eles me deixarem ver os papéis. Todos os 11 tinham o meu selo, exatamente o meu número de registro, minha assinatura, mas eu nunca tinha visto um único daqueles documentos na minha vida. Ela empurrou o livro caixa preto até ele. Eu mantenho o registro há 30 anos. Cada vez que eu carimbo alguma coisa, entra uma linha. Data, hora, nome de quem assina, número de identidade e a assinatura ao lado. Ninguém nunca me obrigou a fazer isso. Quando comecei, a lei do Estado não exigia nada assim. Meu pai era soldador, e ele me ensinou que não importa o trabalho que a pessoa faça, ela precisa proteger a integridade desse trabalho. Eu só estive protegendo o meu. Luciano abriu o livro caixa. A letra era perfeitamente uniforme da primeira até a última página, sem mudar em 30 anos. Você conferiu? Ele perguntou. Conferi, ela disse. Virou até uma página marcada com um papelzinho. Não tem anotação correspondente. Nenhuma. E 4 daqueles documentos são datados de uma semana em que eu estava na Itália. Minha irmã morreu naquele ano. Fiquei fora 11 dias. Ainda tenho o passaporte, filho. Guardei até o canhoto da passagem. Fechou o livro caixa e olhou para ele. Depois disse as palavras que o fizeram pousar a caneta. Eu não vim aqui por causa desses 11 documentos. Vim por causa do nome em 2 deles. Que nome? Tomás Bento, ela disse. Luciano ficou parado. Você não conhece esse nome, conhece? Ela perguntou. Agora conheço, ele disse. Ela balançou a cabeça devagar. 20 anos atrás, Tomás Bento era contador da parte de construção do seu pai, ela disse. Fez isso por 19 anos. O seu pai confiava nele. Eu o conheci porque ele trazia papéis para eu reconhecer firma várias vezes por semana, ano após ano. Depois, um dia, ele largou. Simplesmente foi embora, sem avisar ninguém. Uns meses depois, eu soube que ele tinha aberto uma lanchonete na rua Bresser. Depois disso, ele parou de vir aqui. Ela apertou as 2 mãos.
Só uma vez perguntei por que ele tinha largado a contabilidade para vender café da manhã. Ele me deu 3 frases, e foi só. Disse que tinha descoberto que alguém estava montando empresas sem ninguém realmente trabalhando dentro e que dinheiro de contrato da prefeitura estava passando por essas empresas. E quando ele levantou a questão, disseram para não se preocupar porque já tinha sido aprovado. Depois ele me disse que tinha guardado cópias. Cópias de quê? Perguntou Luciano. Dos livros, ela disse. Ele me disse que tinha copiado à mão tudo que ele trabalhou naqueles 19 anos e guardava em casa. Disse que enquanto aqueles papéis ficassem onde estavam, ele seria deixado em paz. Luciano se levantou, foi até a janela e ficou de costas para ela. A senhora disse: as pessoas que foram na minha casa na sexta passada eram homens do Victor Sarno. Eu conheço aquele menino desde que ele corria descalço na rua Piratininga. Luciano não virou. Estava remontando o quadro inteiro do começo, uma peça de cada vez. Uma dívida quitada 11 anos antes de repente voltando à vida. 3 dias de prazo. 3 homens entrando na lanchonete depois do fechamento e ficando 20 minutos sem quebrar nada. A dona da lavanderia ao lado, sem ouvir barulho nenhum. Não porque tinham sido gentis, porque não tinham ido destruir nada. Tinham ido procurar. Os 40 mil reais nunca tinham sido sobre cobrar dinheiro. Tinha sido desculpa para entrar. E quando Tomás Bento morreu, e eles ainda não tinham achado o que procuravam, a dívida não foi apagada. Foi transferida para o nome da filha. No primeiro ano ela manteve a lanchonete, e eles tiveram o ano inteiro para entrar e sair dali quando quisessem. Nada. Ela vendeu a lanchonete. Ainda nada. Depois, por 4 anos seguidos, alguém batia na porta dela toda semana para cobrar dinheiro. E cada batida dava mais alguns minutos parados dentro daquela casa. E 3 meses atrás, pararam de pegar dinheiro e começaram a exigir o nome dela em papel, porque um nome no papel levava à casa. E a casa era a única coisa que ela nunca tinha aceitado vender. Luciano virou. Dona Adelina, ele disse, a senhora lembra do número da casa dos Bento? O beco sem saída atrás da rua Bresser. Ela disse 2 andares, tem sótão. Fiz os papéis de transferência dele em 1998. Luciano pegou o telefone. Luciano ainda não tinha tido tempo de discar quando o celular vibrou na mão dele. Não era o Renato. Era Frank Mazzaro. Amanhã de manhã, 9 horas, disse o velho. O galpão velho na rua Piratininga. Alguém pediu uma reunião. Quem pediu? Você já sabe quem. No mundo deles, uma reunião assim era a única forma de resolver disputas entre homens que não podiam ir à justiça comum. E depois de convocada, ninguém tinha permissão de ficar de fora. Nem mesmo a pessoa cuja vida e lealdade estavam prestes a ser dissecadas na frente de todos. Frank Mazzaro tinha 68 anos. Não trabalhava para ninguém nem tinha lado havia 30 anos, e por isso deixavam ele sentar na cabeceira da mesa. Na manhã seguinte, havia 7 homens dentro do galpão. Os chefes das 4 divisões sentaram numa fila reta. Frank estava na cabeceira. Ao lado dele, um homem do Rio de Janeiro trazido como árbitro neutro, alguém a quem ninguém naquela sala devia nada e que não devia nada a ninguém deles. Luciano sentou sozinho do outro lado. Victor Sarno entrou por último, 54 anos. Tinha sido conselheiro da organização desde a época do pai de Luciano, e nos últimos 10 anos era o homem que trazia papéis para o escritório de Luciano toda tarde. Não trouxe ninguém junto, só uma pasta e uma outra menor. Cumprimentou todo mundo na sala com um aceno, incluindo Luciano. Depois sentou. Falou devagar e baixo, com a voz de um homem lamentando, não acusando. Eu conheço ele desde que não chegava no meu ombro, disse Victor. O pai dele me confiou ele. Eu não tenho nada a ganhar aqui. Se eu levantar dessa mesa e ninguém acreditar em mim, eu continuo sendo só um velho sem nada. Mas, se eu ficar quieto, eu estou traindo um homem morto. Abriu a pasta. Eu tenho 3 coisas, ele disse. Primeiro, faz 7 anos que ele vem abrindo mão de tudo, um por um. Cortou uma rota. Fechou outra ligação. Não estou dizendo que ele errou. Só estou dizendo que quando um homem abre mão de uma coisa atrás da outra, um dia, quando precisar de algo firme debaixo dos pés,
descobre que não sobrou nada onde pisar. Nenhum dos 4 homens da fila se mexeu. Segundo, ele virou uma página. Nas últimas 3 semanas ele tem visto uma mulher que ninguém conhece. Encontrou ela pela primeira vez num salão público, no meio do jantar, com homens da nossa própria casa presentes. Botou ela no carro dele. Levou para o escritório particular dele quase meia-noite. Depois disso, chamou o contador-chefe e exigiu 6 anos de livros. Victor levantou os olhos. Eu não me importo com quem ele dorme. Me importo que, desde o dia em que ele conheceu essa mulher, ele começou a remexer nos próprios registros da família. Frank Mazzaro ainda não tinha dito nenhuma palavra. Terceiro, disse Victor. Ele tirou 2 conjuntos de papéis e colocou na mesa, empurrando para o centro. O primeiro era cópia de um relatório com um cabeçalho apagado no topo, listando rotas de transporte e os nomes dos 4 homens sentados na sala. No canto inferior direito da última página, 2 iniciais em tinta preta. Todo mundo nessa sala reconhece de quem são essas iniciais, disse Victor. Eu não estou dizendo que sei para onde esse relatório ia. Estou dizendo que ele existe. Empurrou o segundo conjunto. E estas são transferências, 3 em 4 meses. Dinheiro saindo de uma conta administrativa de um grupo de trabalho federal. Dinheiro entrando numa empresa chamada Calvano Participações. Ele não deu ênfase a nenhuma palavra. Eu conferi esse nome 3 vezes eu mesmo, porque eu não queria acreditar. Os homens na sala começaram a se entreolhar. O homem do Rio de Janeiro puxou os papéis e leu. Luciano tinha ficado calado desde o início. Não tinha interrompido Victor uma vez sequer. Quando Victor finalmente fechou a pasta, Frank Mazzaro virou para ele. Sua vez. Eu não criei nenhuma empresa com esse nome, disse Luciano. E eu nunca vi esse relatório antes. Então o que dizer dessas iniciais? São minhas, ele disse. A sala ficou em silêncio. Ele continuou, a voz sem mudar. Eu assino 4 conjuntos de iniciais assim todo dia. Alguns dias mais. Coloco em papéis que outras pessoas preparam e trazem para o meu escritório. Se essas 2 letras sozinhas bastam para provar alguma coisa, então qualquer um que mexeu nos meus papéis nos últimos 10 anos pode fabricar um documento assim. Vocês estão me acusando com o mesmo hábito que vocês mesmos me ensinaram a ter. Victor não reagiu. Só disse na mesma voz pesarosa de sempre. Isso me preocupa ainda mais, porque se a assinatura do homem no topo é algo que nem ele mesmo consegue garantir, em que condição a gente está? O homem do Rio de Janeiro pousou os papéis. Fez só uma pergunta. Quem é a mulher? Luciano olhou direto para ele. Ela não tem nada a ver com os negócios da família, ele disse. Então fica mais fácil, respondeu o homem. Nos dá o nome dela. A gente pergunta umas coisas e deixa em paz. Não, disse Luciano. Foi a única palavra que ele falou nos 30 segundos seguintes. E foi a palavra mais cara que ele tinha dito em 7 anos. Frank Mazzaro suspirou e pousou as 2 mãos na mesa. Então a gente tem que começar do zero. Fizeram um intervalo de 2 horas e voltaram. Frank Mazzaro leu a decisão preliminar em exatamente 3 frases, de um papel escrito à mão durante o intervalo, e leu nem rápido, nem devagar. A partir desta tarde, toda a autoridade de decisão de Luciano Calvano fica suspensa até nos encontrarmos de novo. Ninguém recebe ordem dele. Ninguém entrega papel para ele. Pousou o papel e acrescentou uma frase que não estava escrita. Ninguém concluiu nada ainda. Isso é só para essa mesa continuar limpa quando a gente sentar de novo. Ninguém contestou. O homem do Rio de Janeiro balançou a cabeça. Os 4 homens da fila também balançaram, um depois do outro, cada um olhando para o próximo antes de fazer. Victor Sarnau ficou sentado em silêncio, as 2 mãos na pasta fechada, e não olhou para Luciano. Nenhuma vez durante a reunião inteira. Luciano se levantou. Abotoou o paletó, balançou a cabeça para Frank e saiu. Ninguém se levantou para acompanhar. Às 4h11 daquela tarde, ele chegou ao clube da Rua Conde de Sarzedas. Era o lugar que o pai dele tinha aberto quando Luciano ainda era menino e nos últimos 7 anos era onde ele trabalhava todo dia. Havia 11 homens na sala da frente. Ele conhecia o nome e a casa de todos os 11. Quando ele entrou, a conversa que já estava rolando não parou de uma vez. Foi ficando mais baixa, devagar,
e depois sumiu por completo, como alguém abaixando o volume de um rádio. O homem mais perto da porta tinha 50 anos e já tinha carregado Luciano nos ombros no próprio casamento dele. Virou e olhou para o relógio na parede. O segundo se abaixou para amarrar o cadarço. O terceiro se levantou e foi para a cozinha. Ninguém disse uma palavra. Ninguém o xingou. Ninguém bloqueou o caminho dele. Um por um, simplesmente acharam outra coisa para olhar. Luciano atravessou a sala da frente e entrou no escritório. Uma pilha de papel não processado estava na mesa. Ele não tocou. Abriu uma gaveta, tirou o molho de chaves, separou 4 delas e colocou numa fileira reta na mesa. Depois pegou o segundo celular da gaveta, o que era pago pela organização, tirou a bateria e colocou do lado das chaves. Não levou nada com ele. Às 4h17 daquela tarde, ele saiu pela porta da frente. Ainda era dia claro lá fora. A calçada da rua Conde de Sarzedas parecia exatamente como sempre. Pedestres passando, um caminhão de entrega dando ré, buzina soando num cruzamento distante. Nada tinha mudado nada. 3 carros estavam parados na guia na frente do clube. 2 ligaram o motor e foram embora. O terceiro ficou. Renato desceu, contornou a frente do carro e abriu a porta de trás. Não disse nada. Não perguntou como tinha sido a reunião, não disse que acreditava nele. Só ficou ali, uma mão na porta, os olhos na rua, esperando. Luciano parou na calçada um instante. Você sabe que não precisa fazer isso. Eu sei, disse Renato. Continuou segurando a porta. Naquele exato momento, o celular no bolso de Luciano vibrou. Uma mensagem de um número que ele não tinha salvo, só com um link. Ele abriu. Levava para um site de notícias locais, seção de assuntos da cidade. Um artigo postado às 4h13 daquela tarde. A manchete dizia que um empresário da construção civil da Zona Leste de São Paulo tinha se tornado alvo de uma apuração envolvendo contratos municipais de infraestrutura. O artigo tinha 3 parágrafos. Não citava o nome dele, citava o nome da empresa, citava o valor, 74 milhões de reais. E no último parágrafo, uma frase dizendo que, segundo fonte próxima ao assunto, o homem tinha tido seu papel restringido recentemente pelos próprios sócios. Luciano olhou o horário de publicação, 4h13. Depois olhou o horário no próprio celular, 4h18. Frank Mazzaro tinha lido a decisão pouco antes das 4. Luciano tinha saído do galpão às 4h02. Tinha pisado na calçada às 4h17. Ninguém escrevia 3 parágrafos, contatava uma fonte e publicava numa hora num site de notícias em 11 minutos. O artigo já estava escrito. Tinha ficado esperando alguém apertar um botão. Talvez pronto desde o dia anterior. Talvez desde a semana anterior. Trancou a tela e guardou o celular no bolso. Você lê notícia no celular, Renato? Ele perguntou. Eu não leio, disse Renato. Minha esposa lê. Então hoje à noite, não deixa ela ler isso. Renato balançou a cabeça. Depois disse a única coisa que falaria pelo resto daquela tarde. Para onde, chefe? Luciano olhou para trás, para a porta do clube se fechando atrás dele. A porta que em 7 anos ele nunca tinha precisado abrir sozinho. Muoca, ele disse. Me leva lá e vai para casa, para sua esposa. Não vem me buscar amanhã de manhã. Renato não respondeu. Só esperou Luciano se sentar antes de fechar a porta e dirigiu mais devagar do que de costume, como se o carro estivesse carregando alguma coisa frágil que ninguém queria nomear. Na quarta-feira à tarde, Graça terminou o turno às 4. Tinha acabado de sair pela porta dos fundos da lanchonete da Rua da Mouca, quando viu um carro preto parado ali, um homem mais velho de pé perto da porta de trás, as mãos cruzadas na frente. Senhorita Bento, eu sou Victor Sarno. Só preciso de 15 minutos. Não vou tomar muito tempo. Ela não bloqueou o caminho dela. Deu um passo para trás para ela ver claramente que estava livre para ir embora. Ela ficou parada. Ele apontou para a cafeteria diagonal, do outro lado da rua. A gente pode sentar ali, ele disse. É público. Sentaram numa mesa perto da janela. Ele pediu café para os dois, depois empurrou uma xícara até ela sem perguntar se ela queria. Eu conheci o seu pai, ele disse. Tomás Bento.
Ele trabalhou com a nossa família por 19 anos. Era um homem decente, e o que aconteceu com ele não devia ter acontecido. Graça não respondeu. Victor abriu a pasta, tirou uma pasta fina e colocou na mesa sem abrir. Eu vim porque quero te dar uma saída, ele disse. Me escuta antes de responder. Ele começou a contar nos dedos devagar, como um homem lendo bula de remédio. Primeiro, 2 milhões de reais em dinheiro, divididos em 3 parcelas ao longo de 3 meses, sem passar por conta bancária em seu nome. Segundo, a casa da Rua Bresser. Escritura limpa, sem hipoteca, sem condição, transferida em 2 semanas. Eu cubro as taxas. Terceiro, a dívida apagada por completo, por escrito, reconhecida em cartório. Quarto, uma passagem. Você vai para onde quiser. Alguém organiza um lugar para você morar nos primeiros 3 meses. Parou e tomou um gole de café. O que eu dou em troca? Perguntou Graça. Um depoimento, ele disse, reconhecido em cartório. Nele você diz 2 coisas. Primeiro, que naquela noite no restaurante, você foi obrigada a sair da mesa contra a sua vontade. O homem que te obrigou foi Luciano Calvano. Você não o conhecia. Não convidou ele para sentar. Ele pegou os seus papéis e te colocou no carro dele. Ele virou uma página dentro da pasta. Segundo, você declara o que você mesma descobriu semana passada. Que o homem que assinou a ordem que mandou 3 homens até a lanchonete do seu pai, naquela noite de outubro, 5 anos atrás, foi Luciano Calvano. Empurrou a pasta até ela. Dentro havia cópia da folha de 9 linhas, e no canto inferior direito, 2 iniciais em tinta preta. Você já viu isso? Não viu, disse Victor. Graça não tocou. Eu não estou pedindo para você mentir, ele disse. Essa é a beleza disso. Estou pedindo para você escrever exatamente o que você viu com os próprios olhos. Você fica com a sua verdade, ela disse em silêncio. Ele continuou, a voz ainda gentil. Você tem 27 anos. Trabalha 2 turnos por dia. Eu sei que você pagou R$ 600 por semana durante 4 anos. Eu sei esse número porque eu sou o homem que aprovou aquela rota de cobrança. Você já pagou mais do que suficiente para comprar um apartamento. Agora eu estou devolvendo várias vezes mais do que isso. Bateu 2 vezes na mesa com um dedo. Você pega os 2 milhões ou você volta a servir mesa. Gente como você não recebe muitas chances de escolher nesta vida, senhorita Bento. Graça olhou para o café. Lá fora, um ônibus parou e depois arrancou. Quanto tempo eu tenho? Ela perguntou. Até sexta de manhã, ele disse. Escreveu um telefone atrás de um cartão de visita, colocou na mesa, se levantou e agradeceu o tempo dela. Depois foi embora. Graça ficou mais 20 minutos na cafeteria. Depois andou 3 quarteirões até o ponto, subiu no ônibus da linha 8 e sentou perto do fundo. Da bolsa de tecido, tirou o dossiê que Luciano tinha dado a ela naquela noite, as 34 páginas com a folha de 9 linhas por cima. Leu as 9 linhas do começo ao fim. Depois leu de novo. O nome da lanchonete, o endereço, R$ 40.000. Contatado 3 vezes, sem resposta. Recomendação de proceder da maneira de costume. E as 2 iniciais no canto. Ela tinha sentado naquele escritório e ouvido Luciano dizer isso com a própria boca. Ninguém tinha obrigado ele a dizer. Não havia mais ninguém na sala além dos 2. Mas agora, sentada naquele ônibus, ela tentou pensar de outro jeito. Se um homem soubesse com certeza que aqueles papéis um dia iam vir à tona, qual seria a coisa mais inteligente para ele fazer? Falar primeiro, sentar na frente da filha do morto, colocar o dossiê na mesa e admitir o que tinha feito numa voz tão calma que ninguém pudesse duvidar depois. Ela olhou pela janela. 2 milhões de reais. Fez a conta na cabeça, mesmo sem querer. 600 por semana era um número que ela tinha vivido por 4 anos. 2 milhões dividido por 600 dava 3.333 semanas, 64 anos, mais tempo do que ela já tinha vivido, mais tempo do que o pai dela tinha vivido. Pensou na casa. Pensou em nunca mais ter que olhar o relógio numa terça de manhã. Ficou assim por 4 paradas. Na quinta, se levantou, e enquanto segurava a barra e andava até a porta,
Enfiou uma mão no bolso do avental que ainda não tinha tirado e tocou o celular ali dentro. A tela ainda estava acesa. O aplicativo de gravação ainda estava rodando. 27 minutos. Quando Graça chegou em casa, não acendeu a luz da sala. Foi até a cozinha, ligou a luz do teto, empurrou a mesa de jantar contra a parede e espalhou tudo que tinha no chão. As 34 páginas do arquivo do pai, a folha de 9 linhas, as cópias do caderno com 260 anotações, os 4 formulários de registro de empresa e a procuração que Luciano tinha pego no restaurante e depois devolvido a ela, e, por fim, a cópia impressa do artigo do site de notícias local, que ela tinha ido a uma lan house imprimir 2 vezes. Sentou no chão da cozinha e começou pela página 1. O pai dela tinha ensinado ela a fazer assim aos 16 anos, sentada no balcão da lanchonete toda sábado à noite depois do fechamento. Não lê para entender. Lê para comparar. Pega um número de uma página, acha esse mesmo número em outra e vê se batem. Ele costumava dizer que a maioria das fraudes não era descoberta porque as pessoas eram espertas, mas porque ninguém tinha paciência para sentar e terminar o trabalho chato até o fim. Passaram 40 minutos. Ela não achou nada. O artigo dizia 74 milhões. A procuração tinha selo e assinatura. Os 4 formulários listavam 4 nomes de empresa que ela nunca tinha ouvido. Tudo batia exatamente do jeito que devia bater, e foi exatamente isso que a fez continuar no chão, procurando. No minuto 41, ela pegou pela 3ª vez o 4º formulário de registro. Na linha abaixo do nome da empresa, havia um número de 14 dígitos, o CNPJ, Calvano Participações. Leu o número, pousou a página e pegou o arquivo do pai. Dentro dele, na página 17, havia cópia de uma nota fiscal antiga que a construtora da família Calvano tinha emitido 16 anos antes. E no alto daquela nota, em letra miúda, outro número de 14 dígitos. Ela colocou as 2 páginas lado a lado no chão da cozinha e leu os dígitos um por um com a ponta do dedo, 2 vezes. Os 10 primeiros dígitos eram idênticos. O 11º era diferente. O 12º era diferente. E no meio, 2 dígitos tinham sido trocados de lugar. 3 dígitos numa tela de computador, dentro de um artigo de 3 parágrafos. Ninguém nunca lê os 14 dígitos inteiros. As pessoas leem o nome. Ela virou o formulário de registro. No canto de baixo estava a data de abertura da empresa, 4 meses antes. A empresa só existia havia 4 meses, carregando um nome quase idêntico ao de uma empresa que existia havia 30 anos, com um número que diferia em 3 dígitos. Graça ficou parada no chão da cozinha por um bom tempo. Depois se levantou, foi até o corredor, puxou a escada de sótão e subiu. Ela tinha ido lá exatamente 2 vezes em 5 anos, as 2 para procurar papel ligado à casa. Dentro havia caixas de roupa velha, uma máquina de costura quebrada e no canto mais fundo, embaixo de uma lona, 3 caixas de papelão fechadas com fita já amarelada pelo tempo. Caixas que ela sempre tinha achado que eram coisa da lanchonete. Puxou a primeira caixa para fora e rasgou a fita. Dentro havia livros, não livros impressos, cadernos de capa dura com pauta quadriculada, escritos à mão do começo ao fim, numerados na lombada de 1 a 22. Tirou o volume 1 e abriu. Reconheceu a letra na hora. Pequena, uniforme, levemente inclinada. A mesma letra que tinha dividido 4 colunas com régua no caderno azul que ela carregava na bolsa de tecido havia 4 anos, porque ela tinha aprendido a escrever com o homem que escreveu aquelas páginas. Ela levou as 3 caixas para a cozinha e sentou embaixo da luz do teto lendo. Não entendia tudo, mas entendia o suficiente. Dentro daqueles cadernos, havia uma lista à mão de subcontratados, e ao lado de alguns nomes, o pai dela tinha colocado interrogações a lápis, e escrito na margem que nenhum trabalhador tinha aparecido nas obras. Ela seguiu as interrogações, e perto do fim do volume 19, achou uma linha onde ele tinha copiado o nome e o endereço do escritório de agente registrado que tinha aberto aquelas empresas. Abriu um dos formulários de registro que tinham tentado forçar ela a assinar 3 semanas antes,
e comparou os dois nomes. O mesmo escritório, o mesmo endereço na Zona Norte. O caderno na mão dela tinha sido escrito 20 anos antes. Luciano Calvano só tinha assumido o lugar do pai havia 7 anos. Graça ficou olhando para a data escrita no alto do caderno bastante tempo. Depois se levantou, colocou 2 dos cadernos na bolsa de tecido, vestiu o casaco e saiu de casa um pouco antes das 11 da noite. Pegou 2 ônibus até a Moúca. A luz do escritório ainda estava acesa. Bateu. Ninguém atendeu. Bateu de novo, depois chamou o nome dele. Ainda ninguém. Deu um passo para trás, sentou na escada de concreto na frente da porta, colocou a bolsa de tecido no colo e esperou. 40 minutos depois, a porta abriu, mas não porque ele tinha decidido abrir para ela. Ele estava na soleira, com o celular ainda no ouvido, falando com alguém. Repete isso, Sr. Emerson. Do outro lado da linha, Emerson contou que 2 homens tinham ido ao restaurante naquela tarde, apresentado um documento com nome de escritório de advocacia e mandado ele apagar toda a gravação de segurança daquela quinta-feira à noite. E eu apaguei, senhor, ele disse. Tudo do sistema. Apaguei na frente deles. Ficaram ali olhando eu fazer. Depois fez uma pausa. Mas na manhã seguinte àquela noite, eu tinha copiado tudo num disco externo antes de dormir. Não está no restaurante, senhor Calvano, e não está na minha casa também. Luciano baixou o telefone e olhou para a mulher sentada na escada. Ela se levantou e ergueu a bolsa de tecido. A 7ª pessoa chegou ao meio-dia do dia seguinte e era a única do grupo que estava sendo paga. Worley Fiscal tinha 66 anos. Tinha passado 31 anos como perito documentoscópico do Instituto de Criminalística de São Paulo e estava aposentado havia 4 anos, pegando trabalho só de escritório de advocacia desde então. Chegou carregando 2 maletas de alumínio, montou um abajur no canto da sala, espalhou os papéis e por 2 noites seguidas mal falou com ninguém. Fazia exatamente 3 perguntas toda vez que alguém entregava um documento novo. Quem te deu isso? Onde estava antes disso? Alguém mexeu entre esses 2 pontos no tempo? Depois anotava as respostas num caderno próprio antes de tocar no papel. Naquelas 2 noites, havia sempre 6 pessoas dentro do escritório de 2 salas na Moúca. Graça sentava numa ponta da mesa comprida, comparando os 22 cadernos à mão do pai com as listas de subcontratados, e trabalhava mais rápido que todo mundo, porque era a única que conseguia ler aquela letra sem precisar adivinhar. Adelina Marchetti sentava do lado dela com o livro caixa preto que mantinha havia 30 anos, conferindo uma data de cada vez, e toda vez que achava um ponto que batia, marcava com um papelzinho amarelo. Emerson trouxe o disco rígido na primeira noite, plugou no computador, abriu exatamente a gravação de que precisavam, depois sentou quieto numa cadeira perto da porta pelo resto da noite sem ninguém pedir. Renato ficou do lado de fora, andando de um lado para o outro, comprando café, e a cada 2 horas dava uma volta no quarteirão. Giovanna chegou na segunda noite sem perguntar por quê, trazendo um saco de comida e uma impressora emprestada do centro. E quando viu Graça sentada na ponta da mesa, só balançou a cabeça em cumprimento e sentou para organizar papel. Nenhuma daquelas 6 pessoas tinha poder. Nenhuma tinha alguém abaixo dela, uma arma ou um nome que fizesse outras pessoas baixarem a voz. Na segunda noite, perto das 4 da manhã, o Arley chamou Luciano até a mesa do abajur e entregou um relatório de 2 páginas. Luciano leu 2 vezes, pousou e ficou em silêncio bastante tempo. Depois virou e olhou para todo mundo na sala. Amanhã eles se reúnem de novo, ele disse. Vão estar lá as 4 divisões. 2 de fora e alguém tomando ata. Foi o Victor quem pediu essa reunião. Ele escolheu a sala. Escolheu quem estaria lá. E escolheu até como tudo seria apresentado. Bateu um dedo na pilha de papéis. E é aí que ele errou. Se ele tivesse me chamado numa cafeteria e falado comigo sozinho, tudo que ele precisava era que eu ficasse quieto. Mas ele convidou a família inteira para sentar e assistir. Na frente de tanta gente, ninguém mais chega a uma conclusão baseada em sentimento. Precisam perguntar onde estão os papéis. Os olhos dele passaram de pessoa em pessoa. Amanhã, a gente não vence falando mais alto do que ele.
A gente vence sendo mais preciso do que ele. Uma página de cada vez. Se você não tiver certeza do que está segurando nas mãos, não leva para dentro daquela sala. Às 9 da manhã seguinte, a reunião recomeçou no galpão da Rua Piratininga. Os chefes das 4 divisões sentaram na mesma fila reta de antes. Frank Mazzaro na cabeceira. Ao lado dele, o homem do Rio de Janeiro, e dessa vez um segundo homem tinha sido convidado, de Curitiba, outro externo que não devia nada a ninguém na sala. No canto, sentava um homem com um caderno grosso na frente, e começou a escrever desde a primeira frase. Frank foi direto ao ponto. Tudo que for dito hoje fica registrado. Quem apresentar documento deixa uma cópia. Quando isso terminar, esse caderno é lacrado. Victor Sarno falou por 40 minutos, e falou muito bem. Começou pelo fluxo de dinheiro. Não começou dizendo 74 milhões. Começou com um único contrato municipal de drenagem, mostrando para a sala inteira quanto dinheiro entrava, quanto saía, e como a diferença ia para um nome que ninguém na sala reconhecia. Depois fez a mesma coisa com um segundo contrato, depois um terceiro. No quarto, os 4 homens da fila já tinham começado a balançar a cabeça antes mesmo de ele terminar a frase. Depois disso, apresentou o relatório com as 2 iniciais no canto, e não fez mais comentários sobre aquilo. Só deixou em cima da mesa. Depois apresentou as 3 ordens de transferência mostrando dinheiro entrando na Calvano Participações. Leu o nome da empresa em voz alta exatamente uma vez, devagar, e parou ali. Não leu o número embaixo. Por fim, tirou uma foto grande impressa da pasta e colocou na mesa, virada para os 4 homens da fila. Tinha sido tirada do outro lado da rua, à luz do dia, um pouco desfocada. Na foto, uma mulher de uniforme de garçonete saía pela porta dos fundos de uma lanchonete na Rua da Mouca. Aqui está, disse Victor, sem dar ênfase na palavra. Essa é a mulher que, desde o dia em que ele a conheceu, fez o chefe da nossa família começar a remexer nos próprios livros, chamar o contador-chefe para prestar contas e recusar dar o nome dela para essa mesa. Sentou. Uma garçonete, ele disse. Eu não tenho nada contra ela. Ela é só uma garçonete. Mas eu pergunto a todos vocês, se o homem no topo pode ser virado por alguém como ela, quanto tempo mais essa família aguenta em pé? A sala ficou em silêncio. Depois os 7 homens da cabeceira viraram para Luciano. Luciano se levantou e trouxe 4 pastas. Colocou numa fileira reta na mesa e não abriu nenhuma na hora. Eu vou apresentar 4 coisas, ele disse. Para cada uma, eu digo o que prova e o que não prova. Se alguém achar que eu estou indo longe demais, interrompe na hora. Abriu a primeira pasta e colocou um computador na mesa. Gravação de segurança do salão do Vila Real, quinta-feira à noite, há mais de 3 semanas. O Sr. Emerson copiou na manhã seguinte e guardou fora do sistema do restaurante. Anteontem, alguém foi lá e mandou ele apagar a cópia do sistema, e ele apagou na frente deles. A gravação rodou 6 minutos. Mostrava claramente um homem tirando um celular da mulher sentada com ele e guardando no bolso do paletó. Mostrava claramente um terceiro homem na mesa ao lado, que não tinha pedido comida, abrindo uma pasta com um carimbo de tabelião dentro. Mostrava claramente um relógio de pulso sendo tirado e colocado com o mostrador para cima, virado para a mulher. Isso prova que os documentos dela estavam sendo retidos e que ela estava sob um prazo, disse Luciano. Não prova quem deu a ordem. Abriu a segunda pasta e tocou uma gravação de 27 minutos. A sala inteira ouviu tudo. Ninguém interrompeu. Quando chegou na última frase, a sobre os 2 milhões e sobre como alguém como ela não tinha muitas chances de escolher na vida, o homem que anotava no canto parou de escrever por um instante. Depois continuou. Luciano desligou a gravação. Isso prova que alguém ofereceu dinheiro para comprar um depoimento, ele disse. Ainda não prova o caminho do dinheiro. Abriu a terceira pasta, tirou 2 folhas e colocou lado a lado. Nesta mesa estão 3 ordens de transferência mandando dinheiro para uma empresa chamada Calvano Participações. E este é o CNPJ da construtora da minha família, impresso numa nota fiscal de 16 anos atrás. Empurrou as 2 folhas para o centro.
Leiam os 14 dígitos. Não leiam o nome, leiam os 14 dígitos. O homem de Curitiba puxou as folhas e leu em voz alta. Ao chegar no 11º dígito, parou e recomeçou do início. 3 dígitos são diferentes, disse Luciano. E a empresa que recebeu o dinheiro foi aberta há 4 meses. Depois fez sinal para o outro lado da mesa. Adelina Marchetti se levantou, colocou o livro caixa preto na mesa e abriu na página marcada com o papelzinho amarelo. Semana passada, alguém foi na minha casa com 11 documentos com o meu selo, ela disse. Eu nunca tinha visto nenhum deles na vida. Eu mantenho registro há 30 anos. Uma linha cada vez que eu carimbo alguma coisa e nenhuma linha bate com esses 11 documentos. Virou outra página. 4 deles são datados de um período em que eu estava na Itália. Minha irmã morreu naquele ano. Fiquei fora 11 dias. Colocou o passaporte na mesa, já aberto na página com o carimbo de entrada, e ao lado, 2 canhotos de passagem aérea. Ninguém disse nada. Depois o Arley fiscal foi chamado à frente. Não sentou. Colocou 3 folhas na mesa, cada uma dentro de um saco plástico transparente. Estas 3 ordens de autorização são originais, ele disse. Todas as 7 empresas discutidas nesta manhã foram criadas com base nesses 3 documentos. Sem esses 3, nada disso existe. Apontou para a assinatura embaixo de cada página. A assinatura aqui pertence ao Sr. Salvatore Calvano. A data dos documentos é 14 meses depois da morte dele. Uma cadeira raspou em algum canto da sala. Achei 3 coisas, disse fiscal. Primeiro, a tinta. Essa tinta contém um agente óptico que nenhum fabricante colocou no mercado até 2 anos depois da data impressa nesses documentos. Segundo, o papel. O código do lote na marca d'água pertence a uma produção que só começou 18 meses depois do funeral. Terceiro, a caligrafia. Colocou 2 fotos ampliadas na mesa. Uma assinatura verdadeira tem áreas mais escuras e mais claras, porque a pessoa muda de velocidade e pressão enquanto escreve. Essas 3 assinaturas têm espessura uniforme do começo ao fim. A caneta seguiu um caminho que já existia, em vez de criar um novo. Recolheu os materiais e recuou. Todo mundo na sala virou para Victor Sarno. Ele ficou parado 3 segundos. Depois falou, a voz ainda tão baixa quanto naquela manhã. Esses 3 documentos nunca passaram pela minha mão. Quem prepara e mantém os registros dessa casa há 10 anos é o Lourenço Petraglia. Se a assinatura foi fabricada, é ele que vocês precisam perguntar. Lourenço estava sentado na fila de cadeiras junto à parede. Levantou-se antes que qualquer um chamasse o nome dele. Andou até à frente, colocou o celular na mesa e leu em voz alta 6 códigos de acesso para o homem que anotava escrever. Depois disse, os 74 milhões não sumiram. Não falta R$1. Está em 6 contas. Eu abri essas 6 contas, mas o único autorizado a assinar saque é o Sr. Sarno. Confiram vocês mesmos. Sentou na cadeira mais próxima e não se levantou de novo. Frank Mazzaro colocou as 2 mãos na mesa. Mas alguém tem alguma coisa a dizer? No fundo da sala, Bruno Correia se levantou. Ninguém o chamou. Andou até o meio da sala com os 2 braços caídos ao lado do corpo. E quando falou, olhou para a mesa em vez de olhar para o rosto de alguém. Aquela noite de outubro, 5 anos atrás, foi o Sr. Sarno que me mandou até a lanchonete da Rua Bresser, ele disse. Ele me deu a folha de 9 linhas e mandou cobrar R$40 mil. Ele também me deu uma instrução extra que eu não entendi na época. Assim que eu entrasse, eu devia procurar uns cadernos escritos à mão. Nos 4 anos seguintes, eu continuei indo naquela casa toda semana cobrar. E toda vez ele perguntava se eu tinha visto os cadernos. Parou. Eu nunca perguntei por quê. Nenhuma vez. Por que você não perguntou? Questionou Frank Mazzaro. Bruno levantou a cabeça. Porque quando ele me mandava alguma coisa, eu não fazia pergunta, ele disse. Ele é o padrinho dele. Frank Mazzaro olhou ao redor da sala e depois parou na fileira de cadeiras junto à parede. Senhorita Bento, ele disse. A senhora é a única pessoa aqui que não pertence a esse mundo. Tem alguma coisa que a senhora queira dizer? Graça se levantou. Foi até o meio da sala, colocou a bolsa de tecido na mesa
e tirou duas coisas. A primeira era o caderno azul com a lombada rasgada e consertada com fita durex. A segunda era um caderno amarelado de capa dura com o número 19 escrito na lombada. Colocou os dois lado a lado. Este aqui é meu, ela disse. 260 anotações. Cada uma é uma semana em que eu paguei R$ 600 para a gente de vocês. O outro era do meu pai. Ele copiou coisas à mão durante os 19 anos que trabalhou para essa família e terminou de escrever há 20 anos. Abriu o caderno do pai numa página marcada a lápis e virou para os 4 homens da fila. Aqui está o nome do escritório que abriu as empresas de que vocês estão falando desde hoje de manhã. Meu pai escreveu esse nome há 20 anos, o que significa que isso já existia antes de o Sr. Calvano assumir essa cadeira, há 7 anos. Depois disse as últimas palavras sem levantar a voz e sem tremer. Meu pai anotou tudo porque sabia que ninguém ia acreditar num homem como ele. E eu anotei também, porque sabia que ninguém ia acreditar numa garçonete. Vocês não precisam acreditar em nenhum de nós dois, mas vão ter que responder por esses números. Pegou a bolsa e voltou para o lugar. Ninguém falou por muito tempo. Depois Frank Mazzaro fechou o caderno de ata. A decisão que veio depois não demorou. Victor Sarno foi tirado de tudo. Sem cargo, sem parte, ninguém recebendo ordem dele e ninguém mais obrigado a protegê-lo. Ele se levantou, abotoou o paletó, balançou a cabeça para Frank do jeito que fazia havia 30 anos e foi andando sozinho até a porta. Ninguém o seguiu. Ninguém o impediu. A porta do galpão fechou atrás dele e foi a última vez que alguém naquela sala o viu. 3 semanas depois, um dossiê financeiro sobre os contratos de infraestrutura da cidade foi encaminhado por um escritório de advocacia ao Ministério Público Federal em São Paulo. O caso foi designado à procuradora Daniela Prado. 4 meses depois, Victor Sarno foi indiciado por fraude e lavagem de dinheiro. O submundo não o puniu. A lei o chamou pelo nome, levou ele para dentro de um tribunal aberto e fez ele sentar ali, enquanto liam em voz alta, um número de cada vez, o que um contador tinha escrito à mão 20 anos antes. Luciano não ficou com o trono. Não esperou ninguém votar a autoridade dele de volta. Desmontou toda a parte da organização que não era limpa, entregou as operações legítimas para pessoas em quem confiava e fez uma coisa que ninguém naquele mundo tinha feito antes. Os 74 milhões foram tirados das 6 contas e ele devolveu para os 340 pequenos comércios do bairro, calculados pelo número exato de semanas que cada um tinha pagado. Ele mesmo foi. Não mandou ninguém no lugar dele. Algumas pessoas abriram a porta, convidaram ele para entrar e serviram um café. Algumas pegaram o cheque e bateram a porta na cara dele. Uma senhora idosa numa sapataria pegou o cheque, rasgou ao meio na frente dele e disse exatamente o que pensava. Luciano ficou ali e ouviu do começo ao fim sem discordar de uma única palavra. Depois abaixou a cabeça para ela e foi para a próxima porta. Ele manteve só 2 coisas, a construtora e a Casa Rosália. Numa tarde de junho, ele foi à Rua Bresser. Deu à Graça os documentos mostrando que a casa tinha sido transferida para o nome dela, escritura limpa, sem hipoteca, sem condição. Junto, veio uma caixa de papelão. Dentro estavam as 34 páginas do arquivo do pai dela, a folha de 9 linhas com as iniciais de Luciano e os originais de tudo ligado àquela noite de outubro, 5 anos antes. Dá para quem você quiser, ele disse. Dá para a imprensa. Dá para um advogado. Dá para um promotor. Eu não vou impedir e não vou dizer uma palavra em minha defesa. Graça pegou a caixa. Não deu para ninguém, não porque tivesse perdoado ele. Disse a ele uma vez, e nunca repetiu, que o pai dela tinha guardado registros a vida inteira para que um dia alguém finalmente sentasse e lesse, e alguém já tinha lido. 10 meses depois, a lanchonete Bento reabriu na Rua Bresser. Ainda tinha 14 lugares, ainda tinha um balcão comprido, e o letreiro de neon tinha sido refeito para parecer exatamente igual ao antigo. Graça ficava atrás do balcão vestindo um avental, e dessa vez era um avental que ela mesma tinha escolhido. No dia da abertura, Adelina Marchetti foi e sentou na mesa mais ao fundo. Emerson trouxe uma planta em vaso. Renato ficou parado fora da porta fumando e se recusou a entrar.
Giovanna chegou meia hora atrasada e ficou lavando louça até o meio-dia. Luciano sentou 2 mesas longe do balcão. Não sentou na mesa de canto. Perto do meio-dia, Graça passou por ele carregando a jarra de café. Parou, pousou a jarra. Depois levantou uma mão, a palma para fora, dobrou o polegar para dentro e fechou os 4 dedos por cima. Luciano ficou de pé antes de ter tempo de pensar. Graça abriu a mão de novo. Dessa vez não significa me salva, ela disse. Dessa vez significa fica. Ele sentou. Ela puxou a cadeira do outro lado e sentou com ele. E lá fora, o bairro seguia em frente em mais um meio-dia comum, sem ninguém saber o que tinha acabado de acontecer naquela mesa. Essa história deixa algumas coisas para a gente pensar. O poder é mais perigoso não quando é cruel, mas quando deixa quem o tem preguiçoso, assinando coisas que nunca leu e confiando no resumo de outra pessoa, em vez de virar a página e conferir por si mesmo. Uma assinatura descuidada, feita em 4 minutos, tirou a vida de um homem decente e roubou 5 anos da vida da filha dele. A segunda lição é que ninguém é pequeno demais para que as palavras dele não mereçam ser conferidas. Um sistema inteiro caiu, não por causa de poder ou dinheiro, mas por causa do caderno de uma garçonete e do livro-caixa de uma senhora de 71 anos. 2 pessoas que ninguém nunca tinha se dado ao trabalho de escutar. E por fim, pedir ajuda nunca foi fraqueza. É um dos atos mais claros e mais conscientes que uma pessoa encurralada pode fazer. O sinal de mão desta história é um sinal real, usado em vários lugares do mundo. Palma para fora, polegar dobrado para dentro, depois os 4 dedos fechando por cima. Por favor, lembrem dele, porque um dia vocês podem ser a única pessoa olhando na direção certa. Se essa história tocou você, aperte o botão de like, compartilha com quem você ama e se inscreve no nosso canal para a gente continuar ouvindo juntos histórias assim todos os dias. Como essa história fez você se sentir? E na vida ao seu redor, você já viu alguém pedindo ajuda em silêncio sem que ninguém mais percebesse? Deixa nos comentários. A gente realmente espera ouvir o que vem lá do fundo do seu coração. Desejamos a todos que estão assistindo saúde, uma vida alegre e paz no dia a dia. Até a próxima, e a gente se vê na próxima história.